Joel, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Joel, capítulo 2, do verso 15 ao 17, por favor. Antes de eu começar o sermão, eu queria dizer que Deus vai tocar corações essa noite. Não vai ser uma noite de a gente sair e se tornar a mesma pessoa, a mesma coisa. Não é por causa de pregador, não é porque eu estou pregando, até porque eu sou muito falho. Não é sobre isso. Mas sobre uma palavra que vem queimando no coração. Talvez, dificilmente, você vai olhar para as minhas pregações e vai ver tanto fogo no meu coração como nessa mensagem. Amém? Joel, capítulo 2, do verso 15 ao 17, de novo. Eu vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Amém? Amém. Toque a trombeta em Sião, convoque um tempo de jejum, junte o povo para a reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chame os noivos do seu aposento e a noiva do seu quarto, que o sacerdote que serve na presença do Senhor chore entre o pórtico do templo e o altar, que faça esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não seja que seja motivo de piada para que as nações que dizem: onde está o seu Deus? Vou ler de novo. Troque a trombeta em Sião, convoque um tempo de jejum, junte o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto, que o sacerdote que serve na presença do Senhor chore entre o pórtico do templo e o altar. Não vou ler a outra parte. Amém? Sabe, quando eu me converti ao Evangelho, eu comecei a ler a palavra de Deus e me derramava o tempo todo lendo as Santas Escrituras, e de repente eu comecei a amar. Todo mundo sabe como é que foi a minha história com as Santas Escrituras. Simplesmente meu sonho era cantar, só que olha a minha voz, olha o meu ritmo, não presta. Então eu orei e jejuei, porque só um milagre Deus poderia fazer eu cantar ou eu adorar. Aí eu jejuei, orei. Foi a primeira vez que Deus falou, e eu dizia: Pai, eu quero cantar, me faça ser um adorador com excelência. Deus simplesmente respondeu a minha oração, dizendo: não. Então eu aceitei. Aí eu disse: tá bom, Senhor, já que não é para ser adorador, então o que o Senhor quer que eu seja? E simplesmente em uma semana que eu fiz o jejum, e 2 semanas após eu me converter ao caminho do Senhor, me pedem para eu pregar. E aí eu comecei a ler as Santas Escrituras e a me apaixonar por ela. Só que
comecei a, além de ler, não, eu começava a assistir pregações. Só que dessas pregações tinha um cara que eu achava muito louco. E é o cara que tocou o meu coração diversas vezes. É o cara que, se você entende o que eu estou falando e tudo que eu já falei, esse cara tem um toque. O nome desse cara era Gregório McNutt. O Gregório era interessante. Ele era um homem americano do Texas. O cara era apaixonado por Jesus. Ele se converte num movimento de Jesus. Tem até o filme chamado Jesus Revolution, que conta a história desse movimento que aconteceu, aonde existiam os hippies e Deus começou a converter o coração dos hippies. E um desses hippies era o Gregório McNutt. Gregório, ele conhece um cara chamado Leonard Ravenhill. O Leonard Ravenhill era só o cara que escreveu Porque Tarda o Avivamento. Então ele olha para o Leonard e diz: quer ser meu pai espiritual? O Leonard aceita e faz uma oração de 3 horas. E o Gregório disse: cara, uma oração de 3 horas que ele fazia era a oração pequena dele. Aí Gregório, ele é tocado no coração porque a mensagem da oração de Leonard é que ele ia ser usado em 3 coisas que eu amo: fogo, paixão e lágrimas. Cara, eu preciso renovar a sua mente, porque não existe avivamento sem essas 3 coisas. Fogo significa você sentir a presença de Deus. Paixão é você ficar apaixonado por Jesus, incendiado por Jesus. E lágrimas de arrependimento. Talvez, e na verdade, quando eu transmitir o sermão, você vai ver que eu vou escolher um desses pontos. Mas sabe o que eu achava mais interessante do Gregório? É que ele não contava muito das suas histórias, mas ele começava a pregar e ele dizia assim, ó: cara, você não conhece o John Wesley? Sim, ele falava português, mas aqui com esse sotaque americano. E ele falava: se você não conhece John Wesley, cara, você está desviado. Jonathan Edwards, você conhece? E eu olhava para aquele sermão e dizia: cara, dizendo que eu sou desviado só porque eu não conheço esses caras. Vou estudar para saber quem ele é. Aí eu comecei a ver as histórias dele e percebi que eu era desviado. E olha que era novo convertido. Só que algo que Gregório sempre tinha, essa paixão, essa loucura do Senhor. E toda vez que ele pregava, tinha lágrimas em seus olhos. Tinha lágrimas. Gregório, ele tinha um voto com Deus, que antes do sol nascer, ele adoraria a Deus antes do sol. Em um tempo, quando descobriram a morte dele, porque passou de 10 horas e ele não acordava, e a sua filha tentava acordar e não acordava, e a mãe dela no celular: filha, acorda, porque senão. Aí percebeu que o papai está gelado, e descobriu que Gregório tinha ido para a eternidade. Só que o que Gregório mostrou ao meu coração é como um homem cheio de lágrimas pode ser sincero e verdadeiro. Sabe, tem um livro que eu não vou mentir, eu li pela metade. Tiago teve a coragem de ler até o final, que é a vida de um missionário chamado, eu não lembro o nome principal dele, mas eu lembro o sobrenome, que é o Brian, que era um cara muito melódico.
O cara tá chorando um livro inteiro. E ele tinha uma oração. A oração dele diz: não me leve a nenhum lugar de conforto. Me leve aos piores lugares da terra para eu pregar a tua palavra. E aí ele vai para a América, mas não a América que a gente conhece, não os Estados Unidos que a gente conhece, mas sim a América que só tinha índios. E ele começa a evangelizar. E aí o que acontece, Gabriel? É que ele começa a ter uma doença chamada tuberculose. Ele começa a tossir e a sangrar. E todas as vezes que ele tossia e sangrava, ele ia para a floresta e começava a orar. Jonathan Edwards deixa o Brian entrar em sua casa para cuidar dele. A filha de Jonathan Edwards pega a doença e morre. E sabe o que Jonathan Edwards faz? Ele começa a chorar, mas ele não chora pela perca. Não. Ele chora dizendo: Pai, eu sei aonde a minha filha está, mas quantas filhas que vão morrer sem conhecer a Ti. O Brian, ele morre cedo aos 29 anos. Sabe, ele morre do jeito que eu queria morrer, sabe? Ele morre orando, falando com Deus e chorando. Jonathan Edwards e todos os teólogos que conheceram o Brian dizem uma coisa: esse homem deu tudo o que ele tinha para Deus. A minha pergunta para você essa noite é: se você morresse agora, as pessoas poderiam dizer isso sobre a sua vida? Agora, eu preciso falar sobre o contexto de Joel. A minha mensagem é entre o pórtico e o altar. Eu quero que você preste atenção no que eu vou pregar. Sabe, o livro de Joel é um livro de um profeta menor. A gente não sabe qual é a data e qual é o tempo de Joel. Joel, ele começa a declarar, como os outros profetas, arrependimento. Ele pede para que o povo se arrependa. Porém, diferente dos outros profetas que diziam que o povo estava pecando, o que o povo estava errando, com idolatria ou casando com mulheres estrangeiras, não. Joel não fala sobre o pecado do povo. Ele não revela o pecado que está assolando Israel. Agora, eu faço a pergunta: como é que você se arrepende de algo que você não sabe? O pecado. Só que tomado pela presença de Deus. E se você ler no verso 1 e no verso 2 e no verso 3, e você lê o capítulo 2, você percebe. E principalmente eu iria no verso 12, porque no verso 12 está bastante claro que era o pecado do povo. Por isso o Senhor diz: volte para mim de todo o coração e venha a mim com jejum, choro e lamento. Amados, não era nenhum pecado aparente, não era nenhuma sujeira onde a gente poderia ver aqueles pecados que parecem comuns ao povo, aqueles pecados sobre morte, sobre roubo ou alguma coisa, sobre idolatria. Não. O que esse povo estava fazendo era simples. Eles estavam longe de Deus. Amados, a gente não sabe qual é a época, mas a gente sabe que provavelmente Joel, por citar o templo e não o tabernáculo, ele está situado na época do
principalmente de Neemias e Esdras. Então, o que estava acontecendo? Aquele povo, eles começaram a idolatrar o tabernáculo. Eles começaram a idolatrar o templo de Salomão. Eles começaram a idolatrar aquele local. Eles começaram a viver uma vida religiosa. Uma vida de religiosidade. Eles começaram a viver uma vida totalmente voltada para a obra de Deus, mas sem querer ter um toque do Deus da obra. Eles amavam estar em um ambiente de uma igreja. Eles adoravam estar em um ambiente, amados, aonde eles poderiam falar, onde eles poderiam se expressar. Eles faziam isso não porque amavam a Deus, mas porque dentro do seu coração, dentro das suas atitudes, eles estavam totalmente corrompidos às suas vontades e seus desejos. Sabe, longe de Deus, até a obediência se torna religiosidade. Longe de Deus, até nossas melhores obras são como um pecado. Por quê? Porque tudo que fazemos, quando nós conhecemos a Deus, é para a sua glória. Mas todas as vezes que estamos longe de Deus, fazemos coisas boas, na verdade nós queremos glorificar a gente. Esse povo estava bêbado de si mesmo, estava dominado por si mesmo. E sabe, Deus ele fala: não rasgue as roupas em sinal de tristeza, rasgue o coração. Porque o que Deus estava dizendo: ei, eu quero que vocês parem de ter a aparência e voltem a ter uma essência. Coloquem isso nas nossas vidas. Quantas vezes nós estávamos perto de Deus e de repente a gente começou a viver uma vida de igreja, uma vida de servir o Senhor, uma vida onde nós estávamos o tempo todo cuidando da igreja, cuidando de um lugar, de um templo. Porém, a nossa vida de intimidade estava morrendo. A nossa vida de oração estava acabando. A nossa vida de ler as Santas Escrituras estava apagando. E o nosso coração, que deveria queimar de amor, estava mais gelado do que o pico mais alto do Monte Everest. E aí, a vida com Deus se tornou banal. Esse povo, eles estavam longe de Deus. Mas talvez você olhe e você diz: mas Robson, eu não estou pecando, eu não estou vivendo isso. Olha o que eu estou fazendo para Deus. Cara, não é sobre aquilo que você faz ou deixa de fazer, ou aquilo que você não faz, mas é sobre quem você se distanciou. Esse povo, ele parecia, ou melhor, não vou falar só povo, mas essa geração parecia uma geração santa, com a sua moral elevada. Era tudo o que as pessoas olhariam e diziam: esses são os crentes de verdade.
Esses são as pessoas que deveríamos ser, mas em seu coração não habitava Pai. Amados, precisamos parar de viver de aparência e voltar para a essência. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Agora eu começo a pregar. Toque a trombeta em Sião. Convoque o tempo de jejum. Ajude o povo para uma reunião somente. Amados, o que eu gosto de Deus é que, além de mostrar a doença, Ele também traz a cura. Ele revela aquilo que precisamos. E aí o Senhor diz: toque a trombeta. Esse tocar a trombeta, no original, a trombeta é a palavra shofar. Era um chifre de carneiro que era usado para batalhar, para adoração, para até a presença do Senhor, ou para dizer um evento importante para todo o povo. Só que, se você estuda a escatologia, você percebe que esse toque de trombeta, se você olhar no capítulo 2, verso 1, ele não está falando simplesmente só para aquela geração. Ele está revelando que esse toque também é para o toque do dia do Senhor. Ou seja, esse toque da trombeta também é o toque revelando a última trombeta, a trombeta depois da grande tribulação, aonde Jesus vai voltar com seus anjos. E essa revelação essa trombeta que toca é a trombeta do arrependimento. Só que se isso revela que não é só para aquela geração, isso revela que é para nós no dia de hoje. Porque esse toque da trombeta, esse toque do shofar, esse toque era para chamar as gerações antes da volta de Jesus ao arrependimento, a um coração que chora, ao coração que toca. E aí Deus chame todo mundo, chame os anciões, chame os jovens. Precisamos chamar até os bebês para se arrepender. Cara, o que Deus estava dizendo é: toda geração precisa se arrepender. Uma vez chegaram para mim e perguntaram: Robson, qual é o sinal de que eu nasci de novo? É o sinal que toda vez que você ora, você pede perdão por alguma coisa. Porque arrepender é a revelação de que você nasceu de novo. Arrepender todos os dias do seu pecado. Arrepender todos os dias daquilo que você fez que desagradou ao Senhor. E a gente às vezes precisa até se arrepender do nosso arrependimento que parece tão superficial. Onde eu me arrependo e ainda eu cometo os mesmos erros. E aí eu falo: Senhor, eu me arrependo. E às vezes a gente está naquele ego, em vez de dizer: Pai, eu não consigo, eu queria me arrepender, mas eu não consigo, me ajuda. Me ajuda. Toca em mim, toca no meu coração. Deus estava dizendo: ei, esse toque é para batalhar com o maior dos pecados. É para batalhar com o inimigo verdadeiro. Amados, nós sabemos que quando Jesus ele sobe, ele deixa o Espírito Santo. Mas também quando Jesus ele sobe, ele libera aquilo que está em João capítulo, se eu me engano, no capítulo 4, na verdade 1 João, perdão, capítulo 4, onde diz que o espírito do anticristo
desce à terra. Deus, Ele não convoca o povo para sentir a sua presença como Ele queria. Ele não convoca o povo para ser simplesmente adorar Ele. Ele não convoca o povo de água para fazer uma festa, uma celebração, porque o povo estava andando na reta. Não. Ele convoca o povo para o arrependimento. Amados, aqui está falando que chama o noivo ao seu aposento e a noiva do seu quarto. Veja só, na cultura judaica era comum que quando eu, que sou um recém-casado com Bia, quando a gente se casasse, e eu, mesmo se eu estivesse em guerra, eu era isento por 1 ano de qualquer coisa cívica. Por quê? Porque eu precisava desfrutar da minha noiva. Então, os noivos que se casaram, os recém-casados, não iam para a guerra. Mas quando Joel, sabendo disso, ele coloca: chame até os noivos vão precisar sair dos seus aposentos, do seu quarto. Por quê? Porque existe uma necessidade, existe uma emergência. Qual a emergência? Se arrepender. Qual é aquilo que precisamos fazer todos os dias? Se arrepender. Joel estava olhando para aquele povo, ele estava olhando para a sua geração e dizendo: ei, precisamos parar de viver com aparência. Sabe, vou traduzir no dia de hoje. A gente tem que parar de ser o crente reborn. Porque o que é o bebê reborn? É um bebê feito à mão. Até parece ser bebê, até parece, tem aparência, tem traços. Ele é tão real que quando fecha os olhos parece que está morto. E se você olhar sem discernimento, às vezes no dia a dia, na correria, você pode até confundir ele com um bebê real. O crente reborn é a mesma coisa. Ele até parece ser um crente real. E se você não tiver o discernimento espiritual, você vai olhar e: oxe, esse cara é crente. E se você não estiver olhando para ele com um olhar espiritual e ver com vários olhos fechados espiritual, ele realmente também vai parecer um cadáver. Cara, sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente entende que o vivo é aquele que não está cometendo nenhum pecado, que o vivo é aquele que está demonstrando o seu orgulho, que é santo. Mas não, o vivo é aquele que entende o quanto é ruim e precisa de Cristo, o quanto precisa de Deus para se arrepender. Olhamos para a nossa vida. Será que todas as nossas atitudes estão fazendo Deus sorrir? Será que todas as nossas atitudes estão fazendo com Deus, fazendo com que Deus se alegre de nós? Amados, eu vou falar por mim. Não, o Robson não está sendo aquilo que Deus sonhou que o Robson deveria ser. Mas todos os dias eu vou em oração e digo: Pai, me perdoa. Perdoa pelos pecados dos meus olhos, pelos pecados da minha mente, pelos pecados da minha boca. Perdoa. Não porque eu sou bom, não, é porque eu sou mau e eu preciso de Ti. Amados, Deus está colocando eles a fazerem uma reunião solene
para fazer um jejum, para se arrepender. Deixa eu fazer a pergunta: qual foi o tempo? Quanto tempo você já entra em seu quarto em jejum para dizer: Pai, me perdoa, porque se o Senhor não me perdoar, eu vou morrer. Sabe, quanto tempo você entra em seu quarto não para pedir, não para pedir um emprego, não para pedir coisas para você, coisas de necessidade, uma bolsa na faculdade, não. Quanto tempo você ora e jejua para Deus: Pai, eu só quero a tua presença. E aí, quando ele chega com a presença dele, você olha com o peso da glória dele e você vai pro chão chorando e dizendo: perdoa, Pai, porque a tua santidade toca o meu coração, invade o meu ser. Amados, se queremos avivamento, primeiro nós deveremos se arrepender de nós mesmos. Se queremos avivamento pessoal e avivamento coletivo, devemos nos ajoelhar em arrependimento. Quantas vezes nós jejuamos para ter um pouquinho do toque dele? Quanto da nossa vida a gente olha e: Pai, eu tô com saudade de ti. Sabe, eu sou apaixonado pela história de Samuel, porque Samuel, ele está em um tempo, em uma geração onde está tudo em trevas. Os sacerdotes estão corrompidos, o povo está corrompido, porque se a igreja está corrompida, imagina o povo. Só há treva e escuridão. Lá Samuel diz que não se ouvia a voz do Senhor. E aonde Samuel estava, a palavra diz que Samuel dormia perto do lugar onde ficava a arca da aliança. Amados, em um lugar onde ninguém escuta a voz de Deus, onde está escuro, Samuel estava no único lugar que tinha luz. O nosso ambiente, o ambiente mais confortável, não é nem no nosso casamento, não é no nosso namoro, não é no nosso relacionamento, não é na nossa sobrevivência, não é isso. Porque, amados, o nosso ambiente, aonde deveríamos encontrar um porto seguro, significa nos braços do Pai. Esse é o ponto que eu estou dizendo, um chamado ao arrependimento. Deus está chamando a exorcia as pessoas que estão aqui ao arrependimento, a começar aquele que está que está falando essa mensagem, a dobrar e a rasgar não só nossas vestes, mas rasgar o nosso coração.
a olhar para dentro de nós, a olhar para o interior, porque seu lugar mais seguro do mundo é a presença de Deus. O lugar mais perigoso do mundo é fora da presença dele. E sabe qual é o problema? É que quando nós estamos longe da presença de Deus, a gente fica seguro de si. Mas quando nós estamos perto, a única coisa que a gente não está seguro é de si mesmo. Vamos sair dos nossos quartos, vamos sair das nossas casas, vamos sair à procura da presença de Deus. Se a presença de Deus for para a direita, nós vamos para a direita. Se a presença de Deus for para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Ei, a reunião solene é uma reunião pela presença de Deus. No fim, é aquilo que João Batista pregava: se arrependam, porque vem o reino dos céus. Agora, se o primeiro ponto era um chamado ao arrependimento, o segundo ponto é o que dá o tema dessa mensagem, que é entre o pórtico e o altar. Veja só, a primeira coisa que você precisa entender é que existia 2 pátios no templo. E nesse lugar existia o primeiro pátio, conhecido como o grande pátio, ou o pátio externo. Esse era o lugar onde o povo e qualquer pessoa comum poderia estar. As pessoas que não eram sacerdotes e nem levitas, elas ficavam naquele lugar, se reuniam naquele lugar e davam os animais de sacrifícios. Eles se reuniam naquele lugar para chorar, para se derramar, para adorar a Deus. Mas existia o pátio interno. Esse pátio não entrava qualquer um. Entrava somente os sacerdotes, os levitas. E nesse pátio existia o pórtico. O que é o pórtico? O pórtico nada mais é do que aquele desenho, aquela... Como é que eu posso explicar para vocês entenderem mais? Se lembra daquelas igrejas católicas antigas que meio que tem um corredorzinho para você entrar na porta principal? Aquilo ali é o pórtico. Ele é usado em palácios e lugares maravilhosos e grandes. Era o pórtico onde era que protegia a porta principal do templo. E em frente ao pórtico estava o altar, onde eles pegavam os animais e colocavam no altar. Amados, nós sabemos que em 1 Pedro e em Apocalipse fala que nós somos uma geração eleita e sacerdócio real. Sacerdócio real. E fala que nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, é aquilo que a gente encontra na teologia conhecida como o sacerdócio de todos os crentes. Então, quando estavam falando ali, eles estavam falando dos líderes espirituais, mas também estava revelando o nosso coração hoje. O que Deus estava falando era: sacerdotes, parem de sacrificar os animais e comecem a sacrificar as suas lágrimas. Parem. Deixa eu te explicar. Sabe quando é que a igreja vai parar com seu escárnio, o seu próprio, com a sua vergonha? Quando os sacerdotes pararem de sacrificar as ovelhas e começarem a sacrificar lágrimas de arrependimento. Amados, veja só, no
No segundo pátio não entrava qualquer um, não entrava pessoas comuns. E Deus estava dizendo, Ele estava olhando e estava dizendo: ei, chorem de arrependimento entre o pórtico e o altar. Sabe o que Ele está falando? As lágrimas que têm que ser sacrificadas a mim, tem que ser num lugar secreto, aonde nem todo mundo vai entrar. No seu mais íntimo, no seu quarto, entre o pórtico e o altar. E o altar é um lugar de sacrifício, onde nós deveríamos renunciar à nossa vida. Sabe, Billy Graham falava e dizia bastante: avivamento não é som de tambores subindo, mas lágrimas descendo. Amados, os sacerdotes, eles precisam começar a chorar lágrimas de arrependimento. Nós precisamos se derramar. Vocês conhecem um lugar chamado Ilha de Fiji? A Ilha de Fiji é um lugar, é um país na Oceania. Na verdade, é um arquipélago de 300 ilhas. Se pegar o território total, é menor do que o estado de Pernambuco. Só que o que acontecia lá era coisa leve. Existia violência, tráfico, tanto de drogas como sexual. A prostituição rolava solta. Feitiçaria. Era um povo totalmente pagão. E tinha muitas tribos, canibais. Então aparecia muito canibalismo. A corrupção era parecida igual à corrupção do Brasil. Sabe que os sacerdotes daquele local se reuniram? Eles se reuniram em uma reunião solene nas suas igrejas e começaram a orar e a chorar. Mas não foi só uma igreja, não foi duas igrejas, não foi 3 igrejas. Não. Foram todas do país. Começaram a chorar e dizendo: Deus, vem para esse lugar. Deus, vem para esse lugar. E de repente, eles perceberam que estavam orando e chorando. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma grande conferência naquele local, onde até o presidente estava lá. E aí o presidente, ele começa a falar sobre Deus. Ele poderia ter aproveitado para fazer uma propaganda política, mas ele disse que foi tomado pela presença de Deus no coração. E ele começou a falar: se Deus não vir, não tem como essa nação mudar. Aí uma criança começa a chorar. Uma criança começa a chorar. Ela senta na frente e começa a chorar: Deus, misericórdia, misericórdia. Ela começa a chorar, a se derramar. As pessoas começam a chorar. E aí começa o avivamento. Os líderes foram os primeiros a chegarem e dizer: perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu sou invejoso. Alguns pastores começaram a dizer: ei, eu estou adulterando por causa de lágrimas de uma criança. Amados, antes de vir o avivamento, precisamos de uma vida de quebrantamento. Amados, a feitiçaria, para. Porque Deus está naquele local. As pessoas que
que eram de outras religiões começaram a se converter. Pessoas doentes começaram a ser curadas. Está na hora de a gente parar de reclamar do Brasil. Está na hora de a gente parar de reclamar do governo. Está na hora de a gente entrar em uma reunião solene em nossos quartos e chorar e orar. Deus, salva o meu país da barbárie. Deus, salva o meu país da corrupção. Vem pra cá, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos de Ti. Está na hora dos sacerdotes de Deus começarem a chorar pela nação. Está na hora de a gente começar a dizer: Pai, nós queremos a Tua presença. Talvez a gente critique muito as mulheres que tomam até com esse bebê reborn. Talvez se a gente orasse e dissesse: Pai, por favor, Senhor, toque no coração de cada mulher para que elas se arrependam e agora virem não só mães de bebês reborn, mas sim mães espirituais, de filhos espirituais, que elas possam orar, chorar com pessoas e amar. Talvez, se a gente olha para uma geração e fica dizendo: nossa geração está perdida. Não, nós devemos fazer aquilo que Deus está dizendo. Chore. Amados, Ana, antes de ter Samuel, ela estava pedindo a Deus: Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Sabe o que Deus faz? A palavra diz que Deus fez a madre. Ou seja, quem estava deixando ela estéril era o próprio Deus. Mas chega um dia que agora ela não só fala, ela está com lágrimas nos olhos e está dizendo: nossa, ela está olhando e está dizendo: Pai, me dá um filho. Agora não é para mim. Não é para mim, é para o Senhor. Se o Senhor me dá um filho, eu darei ele para Ti. Eu darei ele para Ti, para viver como sacerdote. E sabe, aí Deus olha e diz: agora sim, porque a gente precisa entender que aquilo que nós pedimos, Deus só vai nos dar se a gente estiver disposto a dar, devolver isso para Ele. Abraão devolveu quase Isaac. Por que ele não devolveu? Porque Deus disse: não mate. E sabe, se você ler o texto bíblico, você vai ver que os anjos da Bíblia não gritam. O único lugar que diz na Bíblia que o anjo gritou: não mate, foi naquele momento em que Abraão ia sacrificar Isaac. Por quê? Porque se ele não gritasse, Abraão ia sem remorso nenhum e... Cara, veja aquilo que você não está dando para o Senhor e perceba aquilo que você deve se arrepender. Sabe o quanto da nossa vida nós precisamos dar ao Senhor? O quanto da nossa vida nós precisamos colocar no altar do Senhor? Amados, eu lembro da história de John D. Lake. John D. Lake era um homem que trabalhou muito
Ele trabalha muito, 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 e aí ele começa a ganhar tanto dinheiro e ele fica rico. Quando ele fica rico, Deus olha para ele e diz: então, dá esse dinheiro todinho aos pobres. E a homem, Judy Lake, pega o dinheiro todinho que ele tinha e dá aos pobres. Aí Deus diz: agora que você não tem dinheiro nenhum, vai para a África evangelizar. Judy Lake, ele pega a sua família, faz as malas e vai para o aeroporto sem nada no bolso. Judy Lake, naquele momento, ele olha e eu acho que Deus não falou comigo, não. Eu tenho certeza que ele deve ter se perguntado isso. Mas Judy Lake olha e de repente, quando ele vai desistindo, diz que uma mulher chega perto dele e diz: Deus tocou no meu coração para pagar a sua passagem e a da passagem da sua família, e quando chegar na África vocês vão morar na minha casa. Judy Lake vai para a África e começa a evangelizar. Aí o que acontece? Tudo deu certo? As pessoas se converteram? Então, não. Ele passa anos pregando o evangelho e ninguém se converte. E de repente o que acontece na África é uma epidemia. Essa epidemia mata pessoas da família de Judy Lake. E aí ele começa a ter raiva dessa doença e começa a chorar e orar e dizendo: Pai, me dê o dom para curar essas pessoas. Aí o que Judy Lake começa a fazer? Deus não fala nada com ele. Ele vai lá nas pessoas da doença super contagiante, perdão, a doença que é transmitida facilmente. Ele começa a chegar nas pessoas que estão doentes, colocar a mão sobre a cabeça dela, e eram os vermes que saíam da pele, sabe? E ele orava e a pessoa saía curada. E aí ele começou a curar as pessoas foram aceitando a Cristo. Aí o que aconteceu? Os médicos olharam e disseram: não, nós não acreditamos que você não pega essa doença, porque todo mundo pega essa doença. Aí sabe o que ele fez? Então, toma meu sangue, coloca aí o vírus. E aí, Tiago, o que acontece? Os médicos observam o sangue e colocam os vírus. Sabe o que acontecia? Os vírus, quando tocavam no sangue de Judy Lake, queimava. Quando a Rua Azusa começou a se reunir e o Espírito Santo descer, os moradores começaram a ligar para o bombeiro. Por quê? Porque via a igreja pegando fogo. 2 vezes eles fazem isso, e quando os bombeiros chegam, não tinha fogo nenhum na igreja. O Espírito Santo era tão forte que pessoas que nunca tocaram piano, nunca cantaram, começam a ser tocadas e começaram a tocar, a cantar coisas inspiradas por Deus. Começaram a falar em línguas. Se você foi da Assembleia de Deus, se você foi de alguma igreja pentecostal, se você fala em línguas, foi esse avivamento que trouxe o reavivamento de dons de línguas. Então, era uma loucura. Sabe por quê? Porque não tinha liturgia, porque o Espírito Santo o Espírito Santo controlava todo o culto. E aonde estava o sacerdote? O sacerdote William Seymour, ele estava deitado no chão, por trás do púlpito. Sabe fazendo o quê? Chorando e dizendo: eu não sou nada, eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, o Espírito Santo é tudo. Catherine Kuhlman, uma mulher de Deus, uma mulher que
mulher que não era, sabe, a coisa mais bela para você se ver. Ela não era bonita. Era uma mulher complicada. Diabo, lendo a biografia autorizada dela, quase desvia. Como assim, Senhor, tu usa uma pessoa como essa? Era uma pessoa que você não dava nada. Sabe o que ela fez? Ela disse: Senhor, se você pode usar uma pessoa que não serve para nada como eu, o Senhor me usa. Vem aqui. Sabe, diz que quando ela ia fazer as suas cruzadas, antes dela chegar no altar, antes dela chegar no lugar, as pessoas já eram curadas. Sabe, que a gente nunca curou ninguém. Ela só carregava a presença de Deus e era por isso que as pessoas eram curadas. Está na hora de a gente carregar a presença de Deus. Está na hora de a gente chorar, se arrebentar. Está na hora de chorarmos. Vassueira, vassuca, vassueira, vassueira, vassueira. Será que a nossa geração nunca vai ter um avivamento porque a gente não consegue se arrepender? Será que a nossa geração vai ficar emocionada pelo PEG e achar que é a presença de Deus? Será que a nossa geração nunca vai entender o que é chorar compulsivamente num santo desespero pela presença de Deus? Se vocês escutaram a história dessas pessoas e entenderam que não precisa mudar, tudo bem. Não posso dizer nada, mas toda vez que eu olho para essa mensagem, toda vez que eu olho para essas pessoas, eu olho e digo: eu não sei viver na tua presença. Eu não sei ser dominado pela tua presença. Eu não sei, Senhor, me arrepender. Deus quer pessoas com o coração disposto, pessoas com corações dispostos a viver o extraordinário dele. Mas viver o extraordinário é sem entregar tudo. Calabassueira, bassueira, bassueira. Amados, Deus não quer o seu melhor, Ele quer o seu tudo. Deus não quer o seu melhor, Deus quer o seu tudo. Está na hora de nós chorarmos. Está na hora de nós sentirmos Ele. Está na hora de tocar a nossa geração pela presença dEle. Entre o pórtico e o altar. Entre uma vida superficial e uma vida sobrenatural. O som que às vezes escutava muito era um som bastante suave, o bezerro de ouro estava bem mais alto, mas onde Deus estava, no som alto ou no som do monte. Mas que possamos olhar para o nosso coração e se arrepender.
pessoas e vidas que estão morrendo sem conhecer a Deus, porque a gente não está com o coração disposto a morrer por nós mesmos. Tem pessoas que estão doentes e que precisam de uma cura, e nós não estamos dispostos a quebrar a nossa reputação para orar por essas pessoas. Você lembra do Gregório? Gregório, quando ele começou a pregar, ele falava sobre algo interessante. Perguntavam a ele porque ele canta. Porque se você vê as músicas de Gregório McNulty, são ridículas. 95% da música é uma frase: Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Aí você começa achando ridícula, como eu acho. E aí você já começa a chorar, porque tipo, ele tinha emoção. E você olha e Deus, eu preciso de ti mesmo. Aí perguntaram a ele por que ele pregava, porque é sinceridade. Se você chegar pra mim e dizer: Robson, eu quero a tua mensagem, quase não preguei nada, mas a estrutura mantinha a mesma. Você olhava para a mensagem do Gregório, não tinha a introdução, ele dava no meio, o meio dava a introdução, desenvolvimento, e nunca ele concluía a mensagem, mas todo mundo chorava. Todo mundo era tocado pela fome e a sede daquele homem. Aí perguntaram: por que você prega? Sabe o que ele falava? Ele disse: cara, é para eu deixar um legado. Amado, se você não pensa agora, qual é o legado que você deixaria? Eu não estou falando quais pessoas chorariam para sua morte, mas sim quais pessoas levariam você no coração delas. Tem um livro que eu não lembro o nome, mas era transformando os heróis, reformando heróis, alguma coisa assim do tipo. Esse livro era bastante interessante, que ele dizia assim: você está disposto a não ser o herói da história, mas discipular alguém para ser o herói? Quando eu li aquele livro, ele dava até um exemplo do Billy Graham. Ele dizia: você está disposto a não ser o Billy Graham, mas sim ser o cara que discipulou o Billy Graham? E tem uma frase nesse livro que me toca até hoje, que ele diz assim: imagine uma geração que não conhece você, não conhece a sua história, não conhece a história do John D. Lake, do Blaine, não conhece a história do John Wesley, do Jonathan Edwards, da Catherine Kuhlman, mas foram tocadas e conheceram Jesus a partir de pessoas que foram tocadas por ela. Será que nós estamos dispostos a ser o coadjuvante da história, para que o nome de Jesus brilhe? Mas estamos dispostos? O primeiro passo é chorar de arrependimento entre o pórtico e o altar.